O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender ontem a reabertura da economia americana após semanas de quarentena para conter o avanço do novo coronavírus no país. Em coletiva de imprensa, Trump afirmou, abre aspas, estamos muito perto de terminar um plano para abrir o nosso país e espero que antes do previsto. Na última semana, o republicano disse que o governo poderia reabrir a economia americana em partes, já que nem todos os estados estão no mesmo nível de disseminação da pandemia, e anunciou a criação de um conselho de reabertura dos Estados Unidos. E o G7, grupo dos 7 países mais ricos do mundo, afirmou hoje estar pronto para suspender temporariamente o pagamento de dívidas por países pobres. Em comunicado, o grupo afirma que a iniciativa forneceria apoio para ajudar estes países a lidarem com os impactos da crise na economia e nos sistemas de saúde devido ao novo coronavírus. O grupo também reafirmou o compromisso de trabalhar de forma coordenada para combater o vírus e minimizar os efeitos econômicos da doença. Este é assunto para a nossa conversa de hoje com o comentarista Miguel Daoud. Boa tarde, Daoud. Seja muito bem-vindo. Como você avalia esta decisão do G7? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. É uma decisão coerente. Neste momento, é uma decisão coerente. O G7 são 7 países, né, como o nome de um grupo de 7 países, composto aí pelos países mais ricos do mundo, em que eles resolvem, nesse momento, socorrer os países mais pobres. Só para adiantar, o Brasil não faz parte desses países mais pobres, em função também, recentemente, de que o Brasil optou em entrar na OCDE, que é um grupo de países ricos que tem regras para você se comercializar, tem os lados positivos e os lados negativos. O FMI hoje também, Kellen, ele divulgou a questão do crescimento, o Brasil vai deixar de crescer 5,3%, e, portanto, essa decisão do G7, o que eu queria extrair disso, Kellen, é uma coisa que a gente sempre defendeu. O mercado mundial, o comércio, o fluxo de comércio, ele está cada vez se fechando mais, os países estão se protegendo, os Estados Unidos se protegendo, China se protegendo, países da Europa também se protegendo, no sentido de fechar. Então, com isso, o que eles fazem? Eles excluem os países mais pobres, porque a única forma econômica no mundo que se tem de trocar renda com os países mais pobres é o fluxo de comércio. Então, eu vou incentivar o comércio com os países mais pobres da África, os países mais pobres da América Latina, onde nós vamos importar coisas que esses países têm, né, dar dinheiro para eles, e esse dinheiro será utilizado, evidentemente, na reestruturação socioeconômica da nação. Mas isso ocorreu exatamente ao contrário. A ganância do ser humano, em uma visão coletiva, acabou centralizando renda na mão dos poucos, a ponto de 5 homens mais ricos do mundo deter um patrimônio igual a 48% da população do mundo, né? Então você vê como é injusto. Então, talvez, em função dessa tragédia que o mundo enfrenta do coronavírus, a partir daí, os países ricos vão pôr, né, no seu radar que o importante é todos estarem bem. Não adianta se fechar o comércio, fechar em torno de cada nação, porque quando acontece uma tragédia dessa, você começa a perceber que tem países que são altamente vulneráveis. Outro dia eu estava vendo, Kelly, olha, países da África com 5 milhões de pessoas que tem 3 respiradores, outros com 5 respiradores, dada a injustiça social que existe nesse mercado. É evidente que se sobressai aqueles mais competitivos, que investem em tecnologia, que investem em educação, mas o mundo não sobrevive se não houver uma interação. E a forma correta de você fazer isso, não tenha dúvida, é via comércio. Vamos importar areia da África, os Estados Unidos, alguns países da Europa, dá dinheiro para eles, aí o que eles vão comprar? Eles vão comprar produtos do que esses países fazem. Então, essa tese, né, do governo americano de se fechar, de proteger a sua economia,
ela não tem duração, porque Ok. chega um momento em que não se sustenta. Então, portanto, eu acho que talvez, Kelly, essa promessa de ajuda do G7 aos países mais pobres, o FMI já está ajudando, quase 300, um monte de contratos, ele está refazendo, e isso é positivo. Mas agora, que fique um exemplo, a partir de agora, o mundo tem que crescer junto, o mundo está como uma unidade só e os países ricos têm que implementar medidas para distribuir riqueza e essa riqueza é via comércio. Kelly. Obrigada, Miguel Daúde. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Boa tarde. Até amanhã.